Olá a todos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Nós estamos aqui mais uma vez tentando trazer um pouquinho daquilo que entendemos sobre os ensinamentos do Livro dos Espíritos. E antes, vamos rogar ao Pai de infinita misericórdia que ampare os nossos lares, nos dê paz, harmonia, que nós possamos encontrar, essa paz. A gente sempre lembra, quando a gente pede para Deus paciência, Ele sempre nos dá os meios de exercitarmos como adquirir a paciência, porque se Ele entregasse para nós tudo que nós pedíssemos, a gente não saberia como conquistar e nem valorizar. Então é importante a gente, quando orarmos ao Pai, pedir essa sabedoria, essa capacidade de poder trabalhar em nós as mudanças necessárias, para que a gente possa se tornar cada dia melhor. Então, que Deus abençoe os nossos lares, ilumine os nossos caminhos e que permita a espiritualidade amiga nos ajudar, nos auxiliar. Lembrando mais uma vez da importância do Evangelho no lar, que nós possamos ali trazer todos aqueles que estão ao nosso redor, para que possamos refletir sobre os ensinamentos de Jesus, sobre uma leitura, edificante, uma leitura que possa nos fazer também refletir sobre o nosso comportamento, sobre a nossa vida, e isso colabora para trazer paz para o nosso ambiente, dentro dos nossos lares, acalma os corações. Ou então, para quem não me conhece ainda, nessa encarnação me chamo Devanir e faço parte da comunidade espírita Caminheiros do Amor. Então, a nossa sede fica na rua Arnaldo Magnicaro, no número 1370, mas você pode encontrar também, nas nossas redes sociais, no nosso site, mais informações sobre a casa. Então, no nosso site www.caminheirosdoamor.org.br e no canal do YouTube, onde esses vídeos ficam registrados, também na nossa página do Facebook e do Instagram, para que a gente possa aí, interagir cada vez mais, com todos os nossos irmãos. Então lá você vai encontrar, as informações sobre a nossa casa, os dias de atendimento, os tipos de atendimento, os trabalhos sociais, as nossas campanhas, enfim, tudo que possa ali ajudar, para que você consiga compreender melhor todo esse trabalho que esses irmãos, benevolentes fazem ali dentro da nossa casa. Então hoje nós vamos estar falando aqui um pouquinho, do livro terceiro, que nós estamos falando sobre as leis morais, o capítulo 9. Agora entramos no capítulo 9, Nossa irmã trouxe no vídeo anterior já o início sobre a condição da lei de igualdade, Então nós vamos falar ali do item 3, desigualdade social, e hoje nós falaremos das questões 806 a 807. Então, nós vamos começando aqui, a questão 806. Kardec pergunta, se a desigualdade das condições sociais é uma lei natural? E aí eles respondem a Kardec, não, é obra do homem, ou seja, obra do espírito encarnado, e não de Deus. E aí então nós lembramos sempre sobre essa condição que nós, espíritos no processo encarnatório aqui, costumamos fazer, que é tentar descer Deus para a condição humana, e estabelecer para a condição dele, do perfil divino, as mesmas mazelas, os mesmos defeitos, os vícios, que nós, espíritos ainda no processo de evolução, carregamos. Então, Deus já no princípio nos criou, iguais. Então, Ele não deu privilégio para nenhum de nós, nenhum espírito criado por Deus teve qualquer privilégio que seja. Todos fomos criados simples e ignorantes, com a condição de nos tornarmos perfeitos e tendo à disposição, esse processo de reencarnações para que a gente pudesse aprender, exercitar aquilo que aprendemos e também nos provarmos, nas nossas condições em cada item que fomos evoluindo lá. Então, se nós queremos, atribuir
né, essa dificuldade, vamos dizer assim, que a sociedade vive hoje, com essa disparidade, né, entre poder, né, entre riqueza, entre conhecimento, né, todas essas disparidades, essas diferenças, né, se nós vamos atribuir responsabilidade sobre isso, nós temos que atribuir a nós, né, espíritos nesse processo de evolução. Porque somos nós que, tomados aqui, como a espiritualidade já nos trouxe, né, sobre esses vícios que são as chagas da humanidade, o orgulho e o egoísmo, então a gente costuma ali fazer o nosso, né, as nossas chamadas distinções, né? Então a gente cria sempre polarizações, né? É o rico e o pobre, é o ignorante e o inteligente, é o forte e o fraco, né? É o bom e o mal. Então a gente sempre vai criando ali classificações ou categorias, né? Para que a gente tente alocar, né? Colocar um ser dentro de uma posição ou de outra. Só que nós esquecemos, né, aqui nessa condição, e por isso o Espiritismo veio nos trazer à luz, né, que todos nós vamos passar pelas várias experiências de vida, né, em que, nessa condição, nós vamos poder viver tanto um lado quanto o outro. Mas que isso não é motivo para separação, como a sociedade, né, trata hoje. Muito pelo contrário, né? Deus entrega a alguns a prova, né, da riqueza para poder ele ajudar aqueles que não vão estar, né, vivendo a aprovação da limitação dos recursos, né? Ele entrega a condição de uma aprovação do poder, né, para que ele possa conduzir aqueles que não sabem, né, para onde ir, ou precisam de uma orientação, ou precisa de né, uma figura mais forte para dizer, olha, você precisa ir por aqui, né? Então, se foi dado, né, essa condição de compreensão, chegado num momento em que ele fala, olha, eu vou, se você não consegue, né, eu vou te ajudar. Então, a condição da força, né, não é para oprimir, mas para ajudar o espírito no seu processo de evolução, né? E não como nós, tomados pelo orgulho e pelo egoísmo, né, estamos fazendo uso desse recurso, né, dessa capacidade que Deus nos entrega. Então nós temos que começar a entender isso, que cada um de nós que vem, né, com essa aprovação, essa missão, como nós vamos ver nos textos adiante, né, nós é que estamos fazendo mau uso dessas situações, né? Então nós marginalizamos, né, algumas pessoas, colocando elas, né, que ele fala marginalizar é porque nós colocamos sempre à margem. Os bons, né, querem, né, viver no meio, no núcleo, né, no centro das atenções ou no centro das condições, e aqueles que estão legados, né, ao ambiente periférico são aqueles que não têm o direito de, né, opinar, não têm o direito de ter um recurso melhor. Assim, né, é o pensamento da sociedade, não é que nós estamos aqui condenando, né, o comportamento, nós estamos aqui relatando aqui a realidade, né, da sociedade hoje que tem essa condição, né? Então você cria um núcleo ali de poder, né? Escolhem as pessoas se gabaritam para conviver naquele núcleo e tudo que está fora daquele núcleo não recebe mais atenção, né? Então existem várias formas de exemplificarmos isso, né? Nós estamos vendo aí vários estudos, né, que colocam ali a maior parte da riqueza em apenas 1% da sociedade, né, global. Então, todos os demais vivem a chamada margem, né? Existem vários países, né, que estão numa condição
de pobreza extrema, enquanto alguns outros países estão vivendo, né, a condição do equilíbrio econômico, da riqueza, né, então de vários recursos que dão a eles ali uma condição de vida bem mais adequada, né, para aquilo que nós chamamos de estabilidade social, né? Então, isso que a gente precisa entender, que não é a lei divina que estabeleceu as diferenças. Dentro da lei divina está, como foi falado sobre a questão, né, das leis que nós estamos vendo agora, nas questões anteriores, sobre igualdade, né? A lei divina trata sobre todos são iguais, né? Todos nós somos irmãos. Fomos criados simples e ignorantes e caminhando para a perfeição. E a todos nós foi dado o mesmo direito, as mesmas condições, mas quando cada um tiver numa condição melhor, o seu papel, né, é ajudar aquele que tem dificuldade. Então, o mais inteligente tem que ajudar ao que é ignorante, no sentido de não conhecer, para que ele conheça, né? Então, como por exemplo, divulgar a palavra do Cristo, né, para aqueles que têm a dificuldade da leitura, por exemplo, né? Então a pessoa não consegue ler, né, um evangelho, né, não consegue ler um livro que traz ali mensagens que podem ajudá-lo, estimulá-lo a crescer, a evoluir, né? Mas alguém que tenha a condição da leitura, do intelecto, pode ler para esse outro irmão, né? Aquele que tem um recurso, né? O recurso material, não é que ele vai sair distribuindo, né, os seus recursos, mas ele precisa gerar meios para que outro, né, que o seu irmão que não tem esse recurso possa adquiri-lo por meio do trabalho, né? Porque a espiritualidade já nos esclarece, isso Jesus já nos falava. Até nas antigas escrituras nós encontramos isso, que nós iríamos nos sustentar pelo suor do nosso trabalho, né? Mas a espiritualidade também já explicou que, né, numa sociedade como nós vivemos, por exemplo, quando nós atingimos uma certa, né, condição em que não é possível mais ganhar o próprio sustento, a sociedade deveria se unir para prover para aquela alma, né, o sustento. Por quê? Porque ela já fez isso também, né, antes de chegar neste ponto. Nós vamos ter irmãos que vão passar, né, pelos desafios da limitação do corpo físico, né, e esse irmão vai precisar de apoio, de auxílio, vai precisar de alguém que o sustente, né, de alguém que dê a ele condições de viver uma encarnação com esse desafio. Então, a obra divina, ela traz a questão de igualdade, né? A desigualdade é criada por nós, espíritos, aqui dentro desse processo. Aqui na questão 806A, Kardec então vai perguntar à espiritualidade: essa desigualdade desaparecerá um dia, né? E aí eles respondem, né, para Kardec: só as leis de Deus são eternas. Não a vês desaparecer pouco a pouco, todos os dias? Né? Essa desigualdade desaparecerá juntamente com a predominância do orgulho e do egoísmo, restando tão somente a desigualdade do mérito. Chegará um dia em que os membros da grande família dos filhos de Deus não mais se olharão como de sangue, mais ou menos puro, pois somente o espírito é mais puro ou menos puro, e isso não depende da posição social, né? Então, é o que eles estão, né, esclarecendo para Kardec, que dentro do processo evolutivo, né, dos espíritos, de nós espíritos, né, quanto mais a gente vai evoluindo, né, mais o espírito vai percebendo, né, os valores morais, né, e mais vai corrigindo em si essas mazelas, né, esses vícios, essas vicissitudes, e, né, ao retornar, ele tende a retornar menos orgulhoso, né, menos egoísta, e assim
é que será feito todo o processo, né, de burilamento aí, e transformação da Terra. Como nós sempre falamos, né? Quando se fala sobre mundo regenerador, quando fala sobre essa condição, as pessoas pensam muitas vezes em mundo como o globo terrestre, né? Um mundo material. Não é a transformação do mundo material. Não, o mundo material vai sofrer as suas transformações do progresso, mas o progresso material, né? E vai trazer recursos para novas necessidades que a sociedade vai criando. Mas o processo de provas e expiações para regenerador é da condição dos espíritos, né? Então, cada vez que um espírito vai desencarnando, indo para a espiritualidade, né? Retornando para a espiritualidade, aprendendo com os espíritos mais evoluídos, compreendendo a sua necessidade, né? De progresso, de evolução e também de corrigir as coisas ruins, né? Ou os males de que foi o autor, né? Então ele já volta para uma próxima encarnação com uma outra consciência, né? E quanto mais, né, esse processo vai acontecendo, mais a gente vai burilando, né? Lógico, nós vamos ter agora dentro desse processo aqueles espíritos que são revoltos, aqueles espíritos que não querem, né, se mudar e que vão ter que continuar o seu processo dentro de uma outra esfera, né, dentro de um outro mundo, mas que em algum momento vão despertar para a necessidade de melhorar-se e aí, quem sabe, receber a permissão de voltar ao planeta Terra, né? Então, como eles dizem aqui, vai haver um dia em que toda a humanidade se verá como uma única família, né? Como um único pai com uma família única, né? E aí todas, como nós estávamos falando lá, todas essas divisões que hoje servem para alocar pessoas, né, entre a questão, né, do ignorante intelectual, forte e rico, né? Então, essas divisões a gente vai tirar, né, de como classificação e vamos estar vivendo exatamente o que Deus programou para que nós vivêssemos. Cada um que receber essa missão, como nós falamos, de ter algo a mais, vai ajudar aquele que tem a menos, porque um dia, como nós vamos ver nas questões, na questão seguinte, um dia essa posição pode se inverter, né? Aquele que hoje detém o poder, amanhã poderá estar na condição do mais fraco, né? Que é como nós vemos aqui na questão 807, né? Essa questão aqui, então, Kardec vai perguntar para a espiritualidade, né? Que pensar, né, dos que abusam da superioridade de sua posição social para oprimir o fraco em seu proveito, né? E aí eles respondem a Kardec: esses merecem um anátema. Então, aqui só para nós entendermos, né, o anátema é uma pena ou tipo de maldição, né, que se efetiva com a expulsão de uma pessoa do convívio religioso ou da própria igreja, né? É o chamado excomungado, né? Então, foi afastado. Então eles colocam, né, que eles merecem estar fora dessa sociedade, né? Ele fala, infelizes deles, serão oprimidos por sua vez e renascerão numa existência em que sofrerão tudo o que fizeram sofrer, né? E aqui, né, Kardec cita para olharmos para a questão 684. A questão 684 está lá no capítulo 3 do livro terceiro da Lei de Trabalho, né, onde tem lá no item 2, né, sobre o limite do trabalho e o repouso, né? Lá Kardec perguntou, né, o que pensar dos que abusam da autoridade para impor aos seus inferiores um excesso de trabalho, né? Então nós vamos vendo que a resposta é semelhante, né? Ele diz, é uma das piores ações. Todo homem que tem o poder de dirigir é responsável pelo excesso de trabalho que impõe aos seus inferiores, porque transgride a lei de Deus, né? E aí, nesta questão 684, ele nos remete para 273, que está lá no livro segundo
né, no capítulo 6, que fala da vida espírita. Então, o item 5 lá fala sobre as escolhas da prova. Então, como nós falamos lá sobre essa questão de que um dia, numa encarnação, pode estar, né, na posição de forte e depois ter que ir para uma posição de fraco, caso ele tenha abusado da sua condição da força, né? Então, eles respondem para Kardec, desculpa, Kardec pergunta, né? Um homem, né, falando no sentido humanidade, né, pertence a uma etnia civilizada, né? Um homem que pertence a uma etnia civilizada poderia, por expiação, reencarnar numa etnia selvagem, né? E aí eles respondem, sim, mas isso depende do gênero da expiação. Um senhor que tenha sido duro para os seus escravos, né, poderá tornar-se escravo e sofrer maus tratos, né, que infringiu a outrem. Aquele que mandou numa época pode, em outra existência, obedecer aos que se curvaram ante a sua vontade. É uma expiação se ele abusou do poder, e Deus pode determiná-la. Um bom espírito pode, para os fazer avançar, ou seja, para fazer outros espíritos avançarem, escolher uma vida de influência entre esses povos. Então se trata de uma missão, né? Então aqui a gente só tem que entender, né? Kardec usa aqui a questão do senhor e dos escravos, porque naquela época, né, do século XIX, infelizmente ainda existia esta condição da escravidão, embora nos tempos de hoje nós sabemos, né, estamos vendo que em alguns lugares aí há relatos, né, ainda de pessoas que têm na sua mente ainda muito ainda ignorante, né, essa ideia de que pode ser dono, né, de outras pessoas ou submeter pessoas a um estado de escravidão, né? Muitas vezes até são essas situações de espíritos que vieram para tentar corrigir, né, as dificuldades do passado, onde foram senhorios, onde foram, né, donos de grandes fazendas e tiveram lá pessoas que tinham ali a sua condição de escravos e tentando, né, numa nova encarnação fazer diferente e continuam muitas vezes cometendo os mesmos erros, né? Então, isso tudo é um processo, né, de burilamento do espírito que está ligado com a nossa condição do livre-arbítrio, né? Quando nós falamos lá sobre essa condição do espírito evoluir, compreender essas coisas, né, e retornar por uma próxima encarnação melhor, né, nós estamos falando de uma condição do esforço que o espírito deve fazer, né, para cada vez mais aproveitar essas oportunidades e melhorar-se. Mas existem espíritos que, infelizmente, não aproveitam essas oportunidades para fazer algo melhor e muitas vezes estacionam, né, e continuam repetindo na nova reencarnação as mesmas coisas que fizeram nas antigas. Mas voltando aqui para a resposta, né, que a espiritualidade dá para Kardec, né, agora numa visão bem ampla, né, todo aquele que abusar dos recursos que Deus entregar para ele vai ter que responder, porque existe a lei de justiça, né? A lei de justiça ela está aqui justamente para igualar, né, a condição de nós, espíritos, filhos de Deus, não a justiça dos homens, né? Nós sabemos que a justiça dos homens ainda é falha, né, porque ela é feita pelos homens. Mas a lei de Deus, a lei criada por Deus, ela conduz todos à igualdade. Então, tudo aquilo que eu der causa, né, eu terei que assumir as consequências dos seus efeitos. Então, eu terei que responder por tudo que eu fizer. Por isso é que quanto mais o espírito evolui e compreende, né, a condição do amor, né, do amor divino, desse amor que Jesus veio exemplificar para nós, o que ele faz cada oportunidade em que Deus concede a ele os recursos, né? Ele aplica da forma melhor, né? É como Jesus exemplificou na parábola dos talentos, né?
Então, quando ele fala sobre o Senhor que entrega os seus talentos, né, entrega ali, né, quatro talentos para um, 3 talentos para o outro, né, ou 2 talentos para o outro, um para o outro, aí ele pega e fala sobre a condição do que cada um fez. Né? Enfim, aqueles que dobraram, né, os talentos e devolveram para o seu senhor, né, muito mais recurso, o que na parábola, né, o Senhor diz, né, servo fiel, né, se fostes fiel nas pequenas, né, atividades que eu lhe entreguei, então também será nas grandiosas, né? E aquele que pegou o talento e ficou para si, né, ele sentou em cima, enterrou, né? E não produziu nada nada de bom com aquele talento, então ele não merece a atenção, né? Por quê? Porque o que Deus entrega para nós é para nós multiplicarmos nesse sentido, né? De que cada vez que Ele nos entregar a oportunidade de usarmos a nossa inteligência na nossa maior capacidade, é para que a gente use essa inteligência para criar coisas ou ajudar a todos os nossos irmãos que passam por dificuldades, né? Então, para aqueles irmãos que têm uma capacidade intelectual, é para buscar elementos, né, que possam ajudar a sociedade, desenvolver equipamentos, né, trazer novas tecnologias, mas não fazer como alguns irmãos fazem, usar da sua capacidade intelectual para enganar as pessoas, né, para promover roubos, né, fazer coisas que prejudiquem os seus irmãos. Então, quando ele faz isso, ele pegou o talento que ele recebeu de Deus, ou seja, a permissão do uso da sua inteligência, e enterrou, porque ele ficou com aquilo só para ele, né? E tudo aquilo ficou em benefício para ele. Ele não fez com que ele se multiplicasse, né? Ele não fez com que todos aqueles recursos entregues por Deus para ele pudesse gerar para os seus irmãos, né, o benefício, né, que Deus coloca para que ele traga. Então, nós precisamos sempre entender que o Espiritismo ele nunca condenou, né, nenhum dos irmãos que tenha tido uma encarnação com abundância de recurso, abundância de poder, abundância de força, né? O que o Espiritismo alerta é o que esse espírito fez com a riqueza que foi entregue por Deus, o que esse espírito que tinha o poder, né, entregou de volta para Deus, o que ele está fazendo com esse poder, o que ele está entregando para Deus em retorno do benefício que ele recebeu, e aquele que recebeu a força, o que ele está entregando, né? Qual é o uso que ele está fazendo da força, o que ele está entregando para Deus. Então o Espiritismo vem alertar esses espíritos que estão numa encarnação, seja de provação, seja de missão, né? Com todos esses recursos, a gente falou só de uns aqui, mas são vários, né? Os recursos que Deus entrega para muitos espíritos fazerem, né, a obra divina na Terra, né? Então eles serão cobrados por tudo isso, o que eles fizeram com esses recursos. Então é importante que a gente entenda, né? Se nós temos recebido de Deus essa capacidade, a gente fala muito nessa condição. Às vezes as pessoas querem pensar sempre naquele todo-poderoso, né? Naquele 1% que está ali com a riqueza da humanidade. Mas não é só dele que nós estamos falando, né? Então, às vezes você abre ali um pequeno negócio, você tem uma lojinha, um quiosque, um trailer, né? E de repente você vai precisar contratar alguém, né? Para poder trabalhar junto com você, porque você não está dando conta. Então, é assim, qual é a remuneração que você está exigindo da pessoa, né? É justo? A remuneração é justa? O que você está exigindo dela é justo? Também nós temos que olhar que não é só lá em cima, né? É próximo de nós aqui,
se nós estamos com o poder, por exemplo, estamos gerenciando um departamento dentro da empresa, né, em que fomos contratados, o que nós estamos fazendo com esse poder de gerenciamento que nos foi entregue? Como nós estamos tratando o nosso subordinado? Né? É importante a gente entender, porque às vezes a gente coloca isso num nível muito acima e nos excluímos dele. Né? Então a gente fica olhando a cobrança que o diretor faz, né, em relação ao cargo de gerente, mas não colocamos a cobrança que esse que está na gerência faz com aqueles que estão subordinados a ele. Né? Então nós temos que entender, são nessas pequenas coisas também, como que nós estamos agindo. Né? Então espero que eu tenha conseguido trazer um pouquinho daquilo que entendi, né, sobre os ensinamentos da espiritualidade, que nós possamos aí ter paz e harmonia, que possamos cada vez mais, né, adentrarmos aos ensinamentos da espiritualidade. Não podemos nos esquecer que somos espíritos em experiências corpóreas, né? Portanto, este conhecimento que a espiritualidade nos trouxe é extremamente importante para nós, para que a gente aprenda já a nos comportar como seres espirituais na matéria. Né? Como trazem alguns espíritos, nós precisamos espiritualizar a nossa matéria, né? Esse nosso corpo físico, o uso que nós fazemos dele, né, tem que estar voltado para o que é necessário para a evolução nossa como espírito. Então, que Deus abençoe a todos, um grande beijo no coração e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.